que a gente olha, né? E aí eu gostaria de separar em fatores qualitativos e quantitativos, né? Primeiro, assim, para saber a melhor ação do momento, muitas vezes eu já avaliei a empresa, né? Você não precisa avaliar novas empresas sempre. E isso acho que é uma coisa que até as pessoas acabam pecando um pouco nesse aspecto, porque você já tem a sua carteira formada, estruturada. Imagina que você tenha, sei lá, 10 ou 12 papéis na sua carteira. Antes de olhar novas empresas, eu vou primeiro ver se tem alguma empresa ali da minha carteira que já passou em vários critérios de seleção para eu aumentar minha posição, né? Então, Boa. assim, eu tenho um universo da minha carteira, eu tenho um universo de empresas que eu conheço e acompanho, mas não tenho na minha carteira, e eu tenho um universo de empresas que eu conheço, às vezes, muito pouco. Então, por exemplo, até me adiantando, eu vi uma pergunta aqui sobre Neogrid. Sim. Assim, eu sei muito pouco da Neogrid e, sendo muito sincero, se hoje eu vejo as empresas da minha carteira com preços muito descontados, eu não penso duas vezes, eu não vou olhar para empresas novas, eu vou comprar, aumentar a posição em empresas que eu gosto e que já estão lá. Mas, enfim, aspectos qualitativos, né? O que eu acho importante? Você pode ter os melhores números, os números mais favoráveis, ação descontada, tal. Mas os aspectos qualitativos, que são aqueles que você não atribui número, que você não mede, geralmente acabam sendo os mais negligenciados, Luan. Então, por exemplo, eu quero saber de uma empresa, primeira coisa que eu olho, qual o setor de atuação dela, acho que isso é fundamental, né? Como que ela obtém as suas receitas, então, se ela tem contrato com poucas empresas, se ela tem uma concentração na base de cliente, ou se ela atende pessoa física no varejo, então a quantidade de cliente é muito mais ampla. Eu acho que isso é um dos fatores principais. Como é a estrutura societária dessa empresa, quem que é o controlador, é um controlador sério, não é? É um controlador que tem um histórico já de realizações ou é um aventureiro? Então, eu acho que assim, essas... E além de outras coisas, né? Então, por exemplo, a cultura da empresa, se é uma cultura meritocrática ou não, quem são os executivos, qual o histórico desses executivos. Então, tudo isso são coisas que às vezes a pessoa ignora, fala, pô, a ação tá barata porque está num múltiplo baixo. Tudo bem, eu já comprei várias ações com múltiplos baixos e que no final do dia eu acabei tomando um tombo, às vezes, do controlador, ou porque o que ela prometia não era verdade. Então, esses fatores qualitativos são muito importantes. Dentro do site do RI, eu acho que você consegue olhar tanto esses qualitativos quanto os quantitativos também. E aí, quais são os quantitativos? É entender qual o tamanho da base acionária da empresa, se ela tem muitas ou poucas ações no mercado, qual o free float, quais são os resultados recentes dessa empresa. Então, você tem todas as apresentações trimestrais dentro do RI. Tem um documento que, para mim, é praticamente a bíblia de qualquer empresa, que é o formulário de referência, um documento onde você encontra praticamente tudo sobre a empresa, ele está no formulário de referência. Então, esse é um documento que eu acho que vale a pena sempre você analisar a fundo. E outro documento que eu gosto de olhar muito é o Estatuto Social da empresa, né? Então, é lá, por exemplo, que vai estar determinada qual que é a prática da empresa, ou a política da empresa de distribuição de provento, qual vai ser o percentual do lucro dessa empresa, por exemplo, que ela vai distribuir. Então, às vezes, algumas informações acabam estando só nesses documentos, e é importante você investigar eles a fundo, né?